Uma quinta-feira abençoada para todos. Um bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Aqui para mim já tá próximo de meio-dia, mais ou menos, né? E trouxe aqui uma pecinha que eu fiz para vocês com sobrinhas de barbante. Fiz uma peça com sobras de barbante e não ficou tão pequenininha não, viu? Ficou tão pequena não. É um mini trilho de mesa. E usei para fazer esse mini trilho de mesa 4 cores. Na base, né? Para confeccionar o trilho, porque ele é com aplicação, tá? Para confeccionar o trilho, eu usei na base barroco. Não, mentira. Errei, barroco não. Usei na base cru. Usei a base cru da marca Estilo. E usei para fazer o bico o amarelo canário da Estilo também. E para finalizar a carreirinha de acabamento e as flores, né? Usei tangerina da marca Apollo, tá? Para as folhas e o caule das flores, eu usei multicolor da Barroco. E essa é o folha, tá? O folha. Não sei se tá dando bem para vocês verem, mas eu acho que dá. É o folha, tá bom? E minha peça ficou medindo 95 centímetros de comprimento, 95 centímetros de comprimento por, quer ver? 95 de comprimento por 35 de largura, tá? 35 de largura. Essa peça eu não segui passo a passo de ninguém não, tá? Foi inspiração mesmo. Comecei fazendo, e os pontos vieram surgindo na mente e eu fui colocando em prática, né? Fui colocando a peça, transformando em concreta, né? E aqui está a peça que eu vou mostrar para vocês. No final eu peso e eu vou dizer mais ou menos por quanto é que eu venderia. Aí vocês dão um ponto de vista de vocês. Se vocês acham que valeria mais, valeria menos, fica a critério do gosto de vocês, tá bom? A pecinha foi essa aqui, ó. Isso é para um móvel pequeno, tá certo? Um móvel pequeno. Não sei se vocês vão ficar meio torcido, mas é aqui, ó. Deu direitinho, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Deixa eu ver aqui. Assim, eu acho que vai ficar melhor. Cadê? Opa. Quase que o bicho cai aqui. Pronto. Aqui, os pontos que eu usei aqui foi o quê? Foi ponto alto, 3 pontos altos juntos, seguido por pazinho de ponto V. E assim fui na sequência. 3 pontos altos juntos, seguido de pazinhos de V. 3 pontos altos juntos, seguido de pazinho de V. E assim ficou com um total de 3 pontos altos juntos, ficou 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 colunas, seguida de 3 pontos altos juntos, intercalado por quatro colunas de pazinhos de ponto V, tá? E ela tá de cabeça para baixo. Por isso que eu não tô conseguindo identificar os pontos direito, minha gente. Falha técnica, acontece. Pronto. Agora eu acho que dá para ver melhor, tá? Ponto alto, 3 pontos altos junto e pazinhos de ponto V, certo? Essa foi a base da minha peça. O bico dela foi esse aqui, ó. Não sei, tá parecido com aqueles que as pessoas falam que é quase russo, né? Só que aí é ponto V. Fiz a primeira carreira de ponto V, seguido de ponto baixo, pulando 2 pontos de base. Tem parte que foi adaptada, tá? Tive que fazer adaptações para poder dar certo.
Mas é um bico super simples que você encontra por aí. Já aqui, o que que eu fiz? Eu iria fazer com ponto picô, só que ficou embabadando muito. Então, eu disse, não dá certo fazer com ponto picô. Então, não fiz. Eu fiz com aqueles pontinhos corrente, né? Argolinha, tá? Ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, eu coloquei um ponto baixo, uma argolinha de 3 correntinhas e ponto baixo. E assim eu fui fazendo. E assim eu fiz por toda a volta. Entre um motivo e outro, aqui, ó, eu fiz um ponto alto duplo em relevo, tá vendo? Um ponto alto duplo em relevo, certo? E assim ficou a peça. Nessa base aqui eu tive um pouquinho de dor de cabeça, porque eu percebi, não sei se eu tô enganada, mas eu percebi que os cordões que eu usei aqui para confeccioná-la, ele tem um pouco de elasticidade, sei lá, eu achei estranho, porque ele cede um pouco, ó, tá vendo? Ele cede um pouco. Mesmo com a contagem de ponta aqui, ó, nessa base aqui não tem nenhuma correntinha, Ela é toda feita só com 3 pontos altos, seguido de pazinhos de ponto V. 3 pontos altos seguidos de pazinho de ponto V. E assim foi feita a base toda, certo? Quando fiz a base, o que é que eu fiz? Tanto no começo da peça como no final, eu acrescentei 2 carreiras de ponto alto. Por fim, eu coloquei uma carreira de ponto alto por toda a volta dela, tá? Nas quinas aqui eu coloquei 3 pontos altos para poder ela ficar assim, dar a curvinha direitinho sem ficar juntando, né? Mas foi só isso, nada mais que isso. E mesmo assim, ficou cedendo muito, ficou muito maleável, muito, sei lá, fofa, folgada. Eu achei estranho. Eu digo, como é que pode? Aí, depois fui fazer comparação entre os fios e percebi que o fio da marca Estilo, ele é um pouco, ele é fofo, né? Ele é bem fofinho, só que ele parece ser mais grosso que os das outras marcas, tá? Eu achei um pouco, aqui, ó. A gente vai ver, fazer a comparação, a gente vê que esse cru aqui, ele tá mais grossinho, um pouquinho só, mas mesmo assim, na hora que a gente tá fazendo a peça, a gente percebe, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu já fiz uma outra peça também, usando o cru, e aconteceu a mesma coisa. Mas, enfim, né? A peça foi finalizada. Aqui, fiz um aplique, tá? Fiz o aplique, fiz esta flor aqui, né? Apliquei essa flor, fiz ela também, não foi de passo a passo de ninguém. Fui pensando e fui fazendo. Ela fica até meio feito uma conchinha, sabe? Ela fica meio barroquinha, com barroquinha aqui, ó, nelas, nas pétalas. E fiz aqui um botãozinho. O caule também foi feito só na correntinha, em ponto baixo, né? E então fiz as folhas. Essas folhas é fácil de encontrar. Se você digitar aí, folha de crochê para aplicação, aparece vários modelos. E nesse meio, com certeza vai aparecer ela. Não fiz passo a passo, mas é uma coisa que eu já tinha feito antes, né? Para encomenda, essas coisas. E aí, de tanta gente fazer, fica gravado na mente da gente, né? Então, agora eu vou pesar a peça e vamos ver com quanto que ficou essa peça. Ela é simples, ela é boa, a base é boa de fazer, é rápida, tá? Não demora não, viu? Eu gostei de fazer. Eu achei que foi bem tranquilo fazer essa pecinha aqui. E sem falar que foi com sobras de barbante, né? Sobras de barbante, que às vezes a gente acha que não dá pra fazer uma coisa... Opa! Não dá pra fazer uma coisa maiorzinha, às vezes pensa que só dá pra fazer pouquinha coisa e não dá, né? Depende da quantidade, dá pra fazer ainda umas pecinhas boas.
Bom, ligando aqui, zerou. A peça aqui pra mim ficou com 453 gramas. Foi boa, foi boa. Ela ficou com quase 1 metro, né? O mini trilho ficou com quase 1 metro. Eu acho que ficou bem em conta, assim, em questão de peso, né? Não ficou tão pesado, não. Ficou um pouco econômica, né? E eu venderia essa pecinha aqui, na minha realidade, né? Cada artesão tem sua realidade. Na minha realidade, eu venderia a 65. 65 essa pecinha, tá? Venderia a 65. Olha só como ela ficou, ó, tá? Eu vou colocar ela depois em cima da mesa, tirar uma fotinha, aí vocês vão ver direitinho. E aí? Valeu a pena fazer essa pecinha aqui com sobrinhas de barbante? Eu gostei, fiquei satisfeita. Sem falar que não só foi eu não, viu? Minha filha também bateu o olho em cima e gostou muito. Então é isso. Essa foi minha pecinha que eu elaborei, que eu fiz, né? Trouxe aqui para mostrar a vocês. E quero agradecer aqui a permissão por entrar, né? Nas telinhas de vocês, nos lares de vocês. Muito obrigado. E desejar a todos um dia muito abençoado, tá bom? É quase finalzinho de semana, hoje já é quinta, né? Amanhã já é sexta. E pra mim é assim, eu sempre falo, a semana começa e termina que a gente nem percebe, né? Mas, enfim, uma quinta-feira muito abençoada, muito obrigado. E fiquem todos na presença de Deus, tá bom? Busquem sempre a Ele, porque Ele é o nosso refúgio, viu? E a nossa solução, a solução para nossas vidas. Uma tarde, né? Já é mais meu dia, eu acredito. Uma tarde muito abençoada, tá bom? Fiquem com Deus.